Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um terremoto no Peru foi sentido aqui em Manaus. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender uma ocorrência no prédio do Tribunal de Justiça do Estado. Moradores do centro também sentiram os tremores. O terremoto foi na cidade de Pucallpa, no Peru, com intensidade de 6,8 graus na escala Richter. Foi sentido na capital Lima e também aqui no Amazonas. Neste prédio onde eu estou, no centro de Manaus, os moradores ficaram assustados com o tremor sentido no chão e também nas janelas. Foi uma sensação horrível, porque no momento que eu estava deitada, eu senti que a cama estava tremendo, entendeu? Eu pensei que era assim, que eu estava tonta, mas não, era a sensação que estava desabando alguma coisa, então um tremor horrível. Moradores do prédio viveram momentos de desespero e foram imediatamente para o térreo assim que sentiram os tremores. Estava deitada no quarto assistindo um filme e começou a chover e os vidros balançando muito a janela, o vento já estava fazendo bastante zoada. E deu um tremelique assim, aí foi quando minha sogra saiu do quarto chamando todo mundo, que era para descer, porque estava tendo um terremoto tudinho, e nós descemos. Essa universitária diz que o susto maior foi por ter passado mal e ainda por ter vivido situação semelhante em dezembro do ano passado. É uma sensação horrível, a gente chega até a sentir náuseas, como se a gente estivesse num barco sentindo assim um banzeiro. E o medo maior é porque a gente já passou por isso, né? Ano passado, em dezembro, também teve um tremor e a gente sentiu, e a árvore de Natal aqui de casa começou a balançar de um lado para o outro, chegou até a virar. No Tribunal de Justiça do Amazonas, funcionários do 6º ao 9º andar também sentiram o prédio tremer. Alguns chegaram a passar mal. O Corpo de Bombeiros foi chamado. Ninguém ficou ferido. Depois de um longo período sem chuvas, os temporais voltaram a atingir Manaus. Um raio provocou uma descarga elétrica que atingiu um adolescente no ramal do Brasileirinho, zona rural de Manaus. O fio de alta tensão ainda estava no local. Um raio atingiu um transformador que levou a corrente elétrica para esta casa. 3 pessoas estavam no local na hora do incidente. O adolescente Alexandro Marques, de 14 anos, morreu eletrocutado. Corri para fechar a janela, que estava molhando a cama, né? Aí eu fui atingida pelo raio, aí eu caí. Quando eu caí, fiquei lá, caída, me batendo, aí eu gritei, chamei meu filho, ele correu. E o Alexandro? O Alexandro, ninguém não viu mais o Alexandro. Eu acho que ele foi fechar a janela. Assim como me atingiu, atingiu ele. As outras 2 pessoas tiveram apenas ferimentos leves. Desde o início do verão amazônico, foi quase um mês sem chuvas. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, ontem foram registrados ventos de até 60 km por hora. As chuvas, normalmente, na estação seca, elas, com alguma frequência, ocorrem com rajadas de vento associadas, rajadas bastante intensas de vento, e com descargas elétricas, porque são nuvens de desenvolvimento rápido. As chuvas de verão são difíceis de serem previstas, por isso a recomendação é ficar atento e procurar um abrigo seguro quando ela cair. E a chuva forte voltou a atingir Manaus nesta quarta-feira. Na orla do Educandos, nuvens escuras. E quando a chuva caiu, trouxe muitos transtornos. No Boulevard Álvaro Maia, semáforos apagados e confusão entre os carros. Na Avenida Constantino Neri, os sinais também ficaram em pane e o agente desistiu de tentar controlar o trânsito no cruzamento com a Rua Pará. Neste trecho da Maripiranga, o vento derrubou uma árvore sobre a rede telefônica e na Estrada dos Franceses, o trânsito também ficou lento. E os transtornos causados pela chuva não param por aí. Adriano Castro. Olá, Guilherme. O Corpo de Bombeiros registrou 7 ocorrências só na tarde de hoje. Foram 5 quedas de árvores, uma delas tinha 15 metros e atingiu 2 casas no bairro Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus. Ninguém ficou ferido. A ocorrência mais grave foi na rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara. As vítimas ficaram presas nas ferragens dos veículos e foram socorridas por motoristas que passavam pelo local. Adriano Castro para o Jornal em Tempo.
Obrigado, Adriano. E amanhã deve voltar a chover. A previsão para esta quinta-feira aqui em Manaus é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima em 34 graus. Em Boca do Acre, no sul do estado, a mínima pode ser de 18 graus e a máxima de 31. Ainda nesta edição, madeira ilegal é apreendida no interior do estado. E mais, vereadores aprovam um projeto que tira do Sinetran e da Prefeitura o direito de controlar o sistema de transporte coletivo. A gente volta já.